Minas Urgente. Oferecimento Azulim. Tudo o que você precisa, qualidade, praticidade. Só Azulim é da Start. Escalada da violência contra a mulher. Os feminicídios não param de crescer no Brasil. De ontem para hoje, uma mulher foi assassinada a facadas em Ituiutaba. Batida entre duas motos, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas agora de manhã. Rodovia interditada, acidente entre carretas bloqueia a estrada perto de Patos de Minas. Hospital Municipal de Uberlândia sob suspeita. Justiça Federal quer auditoria na unidade de saúde. Eleições 2026. Hoje é dia de comentário político sobre os bastidores do poder com Adelino Júnior. Hoje é sexta-feira, 24 de julho, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Wagner, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação. Desejando a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo início de final de semana. A semana passou rapidinho, hein? Voando, que coisa! Então vamos juntos até 1h50 da tarde para fechar com chave de ouro aqui no nosso Minas Urgente, com muita informação do jeito que você já conhece. Jornalismo dinâmico, com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação sempre. Olha ele aí, Bandzap no alto da tela. Você pode mandar uma mensagem aqui para mim, um alô, um abraço, uma bronca, um puxão de orelha. Quer fazer uma reclamação, uma denúncia? Faz vídeo, faz foto. Manda para cá e a gente ajuda a resolver o problema, a gente denuncia junto com você, tá bom? Lá no YouTube, a Band Triângulo tem um canal no YouTube, a gente está ao vivo, se você abrir o celular lá, você vai ver a gente ao vivo, vai sair para um compromisso, vai assistindo. Ou pode assistir depois, todos os nossos programas ficam à sua disposição de graça aí no YouTube e nas redes sociais. Quem está conectado hoje, todo mundo está conectado, né? No Instagram e Facebook, @Band Triângulo, tem muita notícia para você. Nas minhas redes, @Baguinete, segue o amigo lá, a gente posta foto do trabalho, da família, final de semana, acompanha lá, tá bom? Ó, sexta-feira, então a gente está recheado de informação, as principais notícias da região para você. Tem também o Programaço, que é a nossa agenda de cultura, muita dica bacana para curtir o final de semana. E daqui a pouquinho os bastidores da política com Adelino Júnior no nosso comentário político toda sexta-feira aqui no Minas Urgente, tá bom? A gente começa o programa de hoje chamando a atenção para mais um caso de feminicídio, mais uma mulher assassinada. Dessa vez, essa mulher foi encontrada esfaqueada dentro da própria casa na cidade de Ituiutaba, no Pontal do Triângulo. Everton Fernandes chega ao vivo abrindo o jornal de hoje com essas informações lamentáveis. Boa tarde para você, Everton. Oi, Ricardo, muito boa tarde para você, boa tarde a todos acompanhando o Minas Urgente. Lamentável essa história, mais um caso de feminicídio registrado na nossa região, um dos países que mais mata mulheres, né, que é o Brasil, dessa vez no bairro Canaã, na cidade de Ituiutaba. A Polícia Civil continua investigando esse caso, porque quando a Polícia Militar foi acionada, eles chegaram no local e encontraram essa mulher, uma mulher de 56 anos, sem vida, na sala de estar da própria casa. Segundo informações apuradas, ela sofreu 8 facadas na região do pescoço e do tórax. O suspeito de 51 anos era marido da vítima, foi preso em flagrante no local pelo crime de feminicídio. Informações iniciais indicavam que ela teria sido morta, olha só essa situação, após se recusar a fazer o almoço para o marido. Mas fontes da família, fontes ligadas a ela, informaram que essa situação não se confirma, até porque, segundo a Polícia Militar, o homem já tinha passagens por violência doméstica anteriormente. No entanto, não havia medida protetiva em vigor no momento desse crime. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da justiça. Mas pensa bem, ser morta pelo próprio esposo na casa onde ela morava com 8 facadas, sendo próximo ao tórax e do pescoço, viu, Bagnete? Mais um caso lamentável de feminicídio registrado na nossa região, dessa vez na cidade de Ituiutaba, no bairro Canaã. E é uma realidade de todo o Brasil, viu, Everton? A gente está cansado de noticiar mulheres assassinadas por homens covardes dentro da própria casa, tá? Sendo assassinadas única e exclusivamente por serem mulheres. E se confirmar essa versão, porque ela não
não fez o almoço, não pôde fazer o almoço, é o motivo ainda mais escabroso que a gente pode imaginar. Nem na época das cavernas a gente tinha tanta selvageria assim. Fato isso. Ontem foi divulgado o Anuário de Segurança Pública, né, que traz as estatísticas de todos os crimes no Brasil. E veja só você, enquanto os assassinatos em geral estão em queda no Brasil, os feminicídios, as mulheres assassinadas, os crimes onde mulheres são assassinadas, seguem em alta, batendo recorde. Olha só, foram 1.571 casos, tá certo? Um recorde vergonhoso para todo o Brasil. Um ataque brutal. O homem usa um isqueiro e um acendedor de churrasqueira para atear fogo na esposa no interior do Paraná. A mulher sofreu queimaduras de 3º grau no rosto e teve 30% do corpo queimado. O crime aconteceu no ano passado. José Rodrigo Bandura, de 39 anos, está preso, mas não responde por tentativa de feminicídio e sim por lesão corporal grave. Recentemente, a Justiça do Paraná entendeu que ele não teve a intenção de matar a companheira, mesmo com histórico de violência doméstica contra a vítima. Esse é um entre dezenas de casos registrados no Brasil todos os dias. Mulheres vítimas de uma epidemia de violência que só cresce no país. Em 2025, o Brasil registrou mais de 1.500 feminicídios, aumento de 4% em relação ao ano anterior. Houve aumento nas tentativas de feminicídio, mais de 4.000 casos. As agressões também estão em alta, quase 290 mil vítimas. Mais de 130 mil medidas protetivas foram descumpridas por agressores, um aumento de 16%. Entre todos os tipos de violência contra as mulheres, o único crime que registrou queda foi o de estupro, de 5,4%. Ainda assim, os números são alarmantes. Foram mais de 84 mil casos, 1 a cada 6 minutos. A violência contra a mulher no nosso país, ela tem, enfim, acho que ela é uma violência ainda muito naturalizada, né? Não só pela sociedade em geral, mas também pelo poder público, pelos gestores públicos, né? Que acabam não olhando para essa questão como uma questão urgente. E com isso a gente não enfrenta os feminicídios da maneira que a gente deveria. Por trás das estatísticas, um perfil se repete. 8 em cada 10 feminicídios foram cometidos pelos ex-companheiros ou companheiros das vítimas. Na maioria dos casos, os crimes aconteceram dentro de casa. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que, na grande maioria dos casos, o feminicídio é o desfecho de uma escalada de violência. Para cada mulher assassinada, foram registradas cerca de 500 ameaças, mais de 180 agressões e 79 crimes de perseguição. A gente teve uma série de sinais, né, de que a situação estava escalando. Essa violência ela não vai começar com o feminicídio, ela vai terminar com o tiro ou com a facada, né, com a violência letal. Assim como aconteceu em Tuiutaba de ontem para hoje. Tá? Quando a gente fala que uma mulher foi assassinada, essa morte, esse crime já foi anunciado. Esse crime já foi premeditado. Você viu na estatística, você viu na entrevista, porque a violência, ela começa, ela escala, ela vai aumentando gradativamente, a mulher vai ficando refém da situação, a ponto do camarada chegar e tirar a vida da mulher. E a gente sempre fala isso, o camarada foi preso por agredir, olha que barbaridade isso. Foi preso por agredir, bateu, espancou, jogou ácido na mulher. Isso é um anúncio, isso é um prenúncio de uma morte que está por vir. Enquanto outros crimes reduzem no país, o feminicídio aumenta. Até quando vai ser assim? Essa semana o Grupo Bandeirantes de Comunicação lançou a campanha A Band Não Se Cala, justamente para incentivar a denúncia, justamente para incentivar as mudanças nas nossas leis Brasil afora, porque do jeito que está, não dá. Inclusive, esse final de semana, o nosso Band Entrevista, sábado 10 para 7 da noite, vai tratar do assunto,
vai tratar da campanha e eu tenho um convite para você. Assista. Oi, da polícia. Sim, polícia militar. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. A cada 6 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. Esse horror é rotina no Brasil. Uma história de medo, solidão e silêncio. Desista, aguenta. Fica quieta, não denuncia. Isso é pior pra você. Deixa pra lá. Mas para pensar. Essas vozes estão condenadas a ficar no passado. Porque a nossa atitude está mudando. Denunciar, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Isso vai nos levar a um novo tempo de respeito e paz. Violência contra a mulher. A Band não se cala. A campanha A Band Não Se Cala, do Grupo Bandeirantes, vai mobilizar todo o país para ampliar a conscientização, incentivar denúncias e reforçar o enfrentamento à violência contra a mulher. No Band Entrevista dessa semana, nós vamos receber a doutora Neiva Flávia de Oliveira, professora de Direito e coordenadora do Acolhidas UF e Todas por Ela da UF, projeto de extensão da Universidade Federal de Uberlândia, para tratar do assunto. Então anote aí, o Band Entrevista é sábado, 10 para 7 da noite, depois do Brasil Urgente. Tocou a musiquinha, você já sabe, toda sexta-feira é dia do comentário político aqui no Minas Urgente, com ele, Adelino Júnior, nosso jornalista político e também do portal Regionalzão, fazendo uma análise dos principais fatos da semana e de olho nos bastidores do poder. Boa tarde para você, meu amigo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, meu querido Wagner, meus queridos telespectadores da Band. Semana daquele jeitinho, viu? Bem agitada, bem quente, com muita informação para você e muito bastidor, viu? O circo tá pegando fogo, Adelino. Então vamos destrinchar essas notícias, começando com o clima que esquentou na corrida eleitoral, com o ex-governador goiano Ronaldo Caiado subindo o tom contra também o pré-candidato Flávio Bolsonaro. Que treta é essa? É o seguinte, existe no caminho aí uma terceira via que todo mundo fala, né? Tem o voto útil, o que vota no Bolsonaro porque não gosta do Lula. E o que vota no Lula porque não gosta do Bolsonaro. Só que tem um terceiro caminho que ele está sendo garimpado aí pelo Renan Santos. E eu já havia adiantado isso daqui, entendeu? Que é aquele que bate em todo mundo e não está satisfeito com ninguém. E vem crescendo. Com o crescimento do Renan Santos, o Caiado, que já tinha dado entrevista para mim, já com esse tom de bater em todo mundo, agora aumentou. Com o desgaste natural do Flávio Bolsonaro e do Lula, esse desgaste que é um desgaste do tempo também, e da polarização que vai cansando, está surgindo cada vez mais esse nicho do antibolsonarista e antilulista, o cara que não quer nada, que a polarização pode chamar até de centrão ou de isentão, entendeu? E nesse nicho aí é o que o Caiado quer trabalhar. Já criticou o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, e a tendência é que essas críticas aumentem partindo do Caiado. Vamos acompanhar. Olhando para o cenário estadual, mesmo depois da perda familiar do senador Cleitinho, as articulações de bastidores para a candidatura ao governo de Minas não param. Cleitinho e a sua novela e tudo que circunda aí as eleições estaduais, né? É, o Cleitinho, sua novela e o drama, né? Porque eu vou te falar, não é fácil não. É tanta coisa que acontece, tem o Simões, tem o candidato do PT. Então assim, mas o cenário de hoje é o seguinte, Marcelo Aro quer ser candidato a governador de Minas. Tem andado muito aqui por Uberlândia. Tem andado muito aqui. Perguntei para ele, Aro, você vai com Simões até o final? Ele olhou para mim e disse, eu vou com Simões até o final. Mas o bastidor não está caminhando para isso não, viu? Política muda como nuvem. O bastidor caminha para Marcelo Aro ser o candidato a governador do estado, da direita, com o vice sendo o prefeito de Patos de Minas, Falcão, tendo o candidato a Senado, Cleidson Azevedo. E o outro candidato
presidente, agora afastado do PL, Fugiu o nome do homem, rapaz, do deputado. Presidente do PL. Vamos lá, presidente do PL. Continuando, é tanto nome na cabeça da gente, né? Vamos lá. Continuando a linha de raciocínio aqui, esses dois nomes seriam os candidatos do PL, mas aí tem um impasse. O PL não está querendo assim, porque poderia prejudicar o seu presidente afastado, Domingos Sávio. Salvo pelo gongo, presidente Domingos Sávio, entendeu? Hoje o presidente é o Zé Vitor, entendeu? Presidente afastado Domingos Sávio. Mas voltando à linha de raciocínio aqui, rapidamente, tem esse entrave no PL. Pode ser que aconteça? Sim. Tudo pode acontecer. Amanhã é a convenção dos republicanos, mas também é o dia da missa de 7º dia do irmão do Cleitinho. Então, a gente não sabe se o Cleitinho vai, porque ele não confirmou a presença dele. Então, nessa próxima semana, na próxima sexta-feira, já vai estar tudo desenhado na política em Minas Gerais. Lembrando que o período das convenções partidárias, onde se define de fato quem vai ser candidato, até o próximo dia 5 de agosto, então muita coisa vai acontecer nessa semana, puxando aqui Ontem o PL lançou, já deixou claro que o candidato é o Flávio Roscoe. Por quê? Dando a resposta do Domingos Sávio. Mas puxando sardinha aqui para o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Falcão a princípio era cotado para ser vice do Cleitinho, agora já tem essa possibilidade de vice do Ar, ele corre o risco de ficar chupando o dedo? Corre o risco de ficar chupando o dedo ou ser candidato a deputado federal. Eu não acredito que ele vá ser candidato a deputado federal porque o presidente atual do partido é o Zé Vitor e eles disputam um nicho próximo. Então, se der para ele ser vice ali do Roscoe ou do Aro, faz muito mais sentido falando de bastidor, entendeu? Mas corre o risco também dele ficar chupando o dedo. A semana vai ser quente e a semana que passou, findando hoje, sexta-feira, pegou fogo. O clima ferveu na política de Uberlândia. Ex-prefeito Adelmo Leão grava vídeo criticando o atual prefeito Paulo Sérgio, que rebate comentários da deputada federal Ana Paula Leão. Que quiprocó é esse, Adelino? Meu filho, a política de Uberlândia, ela pegou fogo totalmente essa semana. Mas a gente precisa contextualizar tudo. A confusão toda começa quando o Paulo Sérgio ganha a eleição, apoiado, obviamente, pelo ex-prefeito Adelmo Leão. No começo do mandato, o vereador Abatênio não pegou a secretaria, aí já é motivos de bastidores, e começou a criticar a administração Paulo Sérgio, mesmo sendo do PP. Por que a figura do Abatênio é importante nesse cenário aqui? Porque ele é fiel escudeiro de Ana Paula Leão e de Adelmo Leão. Tropa de choque. Tropa de choque. Com relação a isso, não há dúvida. Então, se o seu fiel escudeiro está me criticando, você também está criticando. Entretanto, a deputada Ana Paula Leão e Adelmo até então não tinham criticado ou falado nada direcionado diretamente para o prefeito Paulo Sérgio. Estava só no bastidor, Estava só no Abatênio. No bastidor a gente sabia que o clima não estava bom. Exatamente, estava só no Abatênio. Publicamente estava só no Abatênio. O Abatênio estava... Estava Abatênio. Muito bem, o Abatênio estava batendo. Continuando assim, na última semana, a deputada Ana Paula deu uma entrevista e falou que o prefeito de Uberlândia é altamente petista. Óbvio que ela falou 1 milhão de outras coisas, mas o recorte que vale é esse, certo? Falou que o prefeito de Uberlândia era altamente petista. Isso desencadeou reações diretas do Paulo Sérgio, que começou a dar entrevista, e numa entrevista para mim ele falou que a Ana estava... Falou também 1 milhão de coisas, mas o que vale é o recorte, né? Falou que a Ana estava com dificuldades para se reeleger. Meu filho, isso foi uma bomba atômica. Falar que a mulher está em pré-campanha, entendeu? No quente da pré-campanha de articulação. Fala que ela não está com dificuldades para se reeleger, caiu como uma bomba. E o prefeito, ex-prefeito Adelmo, divulgou um vídeo falando que, criticando o prefeito Paulo Sérgio. Então, assim, agora... Está tudo às claras, esse racha envolvendo o ex-prefeito Adelmo, o Grupo Leão e o Paulo Sérgio. Entretanto, para finalizar, ainda vai acontecer alguma coisa. Sabe por que vai acontecer alguma coisa? Porque na política, quando está tudo calmo, vai acontecer.
Quando a gente olha para o Paulo Sérgio, para o grupo de pessoas do Paulo Sérgio, tá tudo tranquilo. E isso é de levantar a orelha, viu? Será que teremos uma cambalhotinha? Teremos uma cambalhotinha. O meu timing fala e o meu instinto jornalístico fala que ainda tem uma flecha para sair. Ainda vai acontecer alguma coisa, viu? Porque tá tudo muito calmo. Vamos acompanhar. Para a gente finalizar aqui a nossa análise política, vamos falar da CPI para investigar a implantação do novo data center em Uberlândia, que conseguiu assinaturas, mas agora enfrenta um obstáculo regimental da Câmara. Explica para a gente, né, como é que está esse andamento, porque foi suscitado, foi levantado que o terreno data center tinha ligação com o Banco Master, com o gestor, e aí veio tudo até. Aí a RT ONI falou que já não quer mais mexer com o terreno, vai pensar em outro, talvez pense até em outra cidade. Eu perguntei para o Paulo Sérgio, falei, Paulo Sérgio, a RT ONI está querendo vazar. Ele falou que não, que tem até outras empresas com outros data centers, defendeu a ideia do data center em Uberlândia, falou que não consome tanta água, que não tem esse desgaste energético tão grande aí que foi falado, mas o assunto é a CPI. A CPI que é o assunto. Vai acontecer? Conseguiram as 9 assinaturas para poder instaurar, só que agora a CPI que vai investigar tudo isso está parada no regimental, porque tem outras, tem CPI da SPDM, tem CPI da saúde para voltar e tem essa. Quando vai ser que essa CPI do data center vai acontecer e se ela vai acontecer e o mais importante que o povo quer saber, vai ter resultado? Porque a gente está até agora na CPI do metanol. O negócio ferveu e essa semana que vem vai ferver ainda mais. Agradecer a Adelino Júnior, nosso comentarista político e do portal Regionalzão, toda sexta-feira aqui fazendo essa análise pra gente. Obrigado, bom final de semana. Bom final de semana para vocês também. Muita paz, muita calma, meus queridos telespectadores, porque semana que vem já vai ter um panorama completo de quem é candidato a quê, como que vai ser, porque não é possível que essa novela do Cleitinho não vai acabar, né, meu povo? Bom final de semana para vocês. É isso mesmo. Por isso que nós, eleitores, precisamos ficar atentos na hora de escolher os nossos representantes. Faltando menos de 3 meses para o primeiro turno das eleições, é nesse período que antecede a votação, é importante lembrar que o voto vai além da escolha do candidato. Ele é uma das principais formas de participação do cidadão na democracia e nós preparamos uma reportagem para você. O eleitorado brasileiro chegou a 158 milhões de pessoas em 2026, um crescimento de 1,46% em relação à última eleição. Para entender os motivos desse aumento, conversamos com o professor da Faculdade de Direito da UFO, Alexandre Borges. Bom, na verdade a gente tem que analisar isso pela própria dinâmica da população brasileira, ou seja, mais pessoas estão ingressando na faixa dos 16 ou no caso dos 18, que é o voto obrigatório. Então há uma tendência mesmo, né, de curto, médio, de longo prazo, que a quantidade de eleitores no Brasil cresça. E aí tem até um fenômeno que a gente pode chamar assim de etário, né? A população brasileira envelheceu, então pessoas vivem mais e jovens ingressam nesse universo de 16, 18, né, dos eleitores. Ou seja, a tendência é que, na verdade, você tem uma expansão do eleitorado talvez até maior, né, do que os próprios índices de expansão da população. Além do aumento do número de eleitores, o processo eleitoral também é marcado pela influência das redes sociais, que ampliam o alcance do debate político. Esses espaços, eles são espaços de participação massiva. As redes têm essa coisa nova, todo mundo conversando de forma massiva. Isso não quer dizer que necessariamente tenha aumentado a qualidade, mas certamente o acesso à quantidade, sim. O número de eleitores aumentou, mas a abstenção ainda preocupa. Em 2022, esse índice chegou a 20,9%, o maior desde 1998. Por isso, é importante relembrarmos a importância da participação do eleitor na democracia brasileira. Vou votar. Eu acho que é importante, principalmente para a gente que é mulher, porque estão tentando tirar nossos direitos a todo tempo. Para mim é muito importante, eu vou participar sim, pela questão de estar sabendo quem vai estar governando. Eu vou votar. É importante sim, a gente votar, né? Infelizmente hoje em dia a gente está decepcionado com a política, mas tem que votar sim. Essa forma de participação das pessoas se sentirem responsáveis, escolhendo seus representantes, optando
votando entre propostas, isso é uma coisa maravilhosa, né? De participação, de desenvolvimento da política. Isso é muito importante. Então, votar é você valorizar este patrimônio que você já tem. Quando eu digo você, somos todos nós, brasileiras e brasileiros. E já foi o tempo, né, que as pessoas falavam, eu não gosto de política. Quem não gosta de política é administrado por quem gosta. E tem muita gente que gosta até demais. Então, por isso que o eleitor tem que fazer o seu papel, sim, estar consciente das suas decisões e acompanhar toda essa movimentação. Tá? A cobertura das eleições de 2026 começou primeiro, claro, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Então vamos lá para Patos de Minas para saber desse colégio eleitoral, tá? O município, você está vendo aí, Gustavo Galvão está ao vivo com a gente direto de Patos de Minas. O município, ele teve uma crescente aí na quantidade de eleitores cadastrados junto à Justiça Eleitoral e isso faz toda a diferença. Uma boa tarde para você, Galvão. Oi, Bagnete, muito boa tarde para você. Uma ótima sexta-feira a todos que acompanham Minas Urgente. São 116.413, melhor dizendo, eleitores aptos a participar das eleições de outubro deste ano lá em Patos de Minas. Então, isso faz com que a cidade se torne, como nos anos anteriores, o maior colégio eleitoral da região do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, um crescimento de 2% em relação ao último levantamento que foi realizado no ano de 2022. As mulheres representam a maioria desse eleitorado, formando 53% então desse montante de 116.413. Olha só, em Patos de Minas, um caso interessante é que a maioria das pessoas, a maioria dos votantes, eles possuem ensino médio incompleto, seguidos de pessoas que possuem o ensino médio completo e o restante, 9%, possuem ensino superior completo, ou seja, mais de 10 mil eleitores patenses possuem o diploma de curso superior. A maior concentração, Bagnete, um dado interessante, do eleitorado patense está concentrado na faixa etária de 40 e 59 anos. São 41.249 eleitores com essa idade e entre jovens e adolescentes que tiraram o título de eleitor recentemente, entre 16 e 17 anos, são 987 pessoas, um número também que aumentou bastante lá em Patos de Minas. A juventude entre 16 e 18 anos estão sim interessadas na política e querem votar, acompanhando então a estatística nacional. Viu, Ricardo? Eu volto com você. Obrigado, Galvão. Daqui a pouquinho você volta aqui no Minas Urgente e esse perfil do eleitor, cidade por cidade, dos estados e nacional, você encontra junto à Justiça Eleitoral. Quem tem curiosidade para saber, é só acessar a Justiça Eleitoral, traz o perfil completo para você. Vem comigo porque aqui você também é o repórter. E o Alisson aqui de Uberlândia que mandou para a gente, essas imagens, Avenida Anselmo Alves dos Santos, perto do Parque do Sabiá, sentido aeroporto. Na noite de ontem, alguns trechos da avenida estão sem iluminação, dificultando a visibilidade de pedestres e motoristas que passam pelo local. Ao mesmo tempo, eu vi uma luz ligada ali durante o dia. Isso no comecinho, meu diretor? À noite sem luz, de dia com luz acima. Vamos entender aqui. Nós entramos em contato com a prefeitura, informou que a ENGIE, empresa responsável pela iluminação pública do município, já foi acionada, esteve no local mais cedo para realizar os reparos e a energia já foi normalizada. Ah, muito bem. Então até ontem à noite estava tudo no escuro, apagado, amanheceu já com as luzes acesas, problemas resolvidos. A gente agradece o Alisson que fez o registro e pela preocupação. E agradece a Prefeitura de Uberlândia que nos respondeu prontamente já com a solução em mãos, tá certo? Tem algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Faz igual o Alisson, filma, tira foto, manda pra gente, a gente cobra as autoridades e elas sempre nos atendem e resolvem o problema, tá certo? Vamos aonde, minha diretora? Vamos aqui, sabe aquele sonho que você quer realizar com o Triângulo da Sorte? Dá para realizar. Domingo agora, depois
de amanhã tem R$280 mil em prêmios e só no quarto prêmio R$200 mil para você, porque sonho bom é sonho realizado. Então ajude e concorra. No primeiro prêmio, R$5 mil, no segundo R$10 mil, no terceiro R$20 mil e no quarto prêmio, R$200 mil para você, mais os giros da sorte, que são 30. Agora são 30 prêmios de R$1.500 cada um. R$280 mil em prêmios no total. Já pensou? Pois é, você pode comprar seu Triângulo da Sorte pelo Pix, é fácil demais. Sabe aquele sonho que você quer realizar? Triângulo da Sorte dá. Domingo tem R$280 mil em prêmio. Quinto prêmio, R$200 mil. Porque sonho bom é sonho realizado. Ajude e concorra. No primeiro prêmio, R$5 mil. No segundo, R$10 mil. No terceiro, R$20 mil. No quarto prêmio, R$200 mil. Mais 30 giros de R$1.500 cada. São R$280 mil em prêmios. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz na nossa região. Esse é nosso e é daqui. Programa Triângulo da Sorte, domingo de manhã aqui na tela da Band Triângulo, tá bom? E na hora do almoço, segunda-feira, quero ler o seu nome entre os felizardos. Agora eu vou fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, vamos falar de Festival de Cultura e Gastronomia lá de Patrocínio. Eu volto já, não sai daí não. Varanda e Living e Roberto Reis Casa. Tudo para sua casa em um só endereço. Móveis internos e externos, marcas exclusivas. Venha nos visitar na esquina mais charmosa da cidade. Girauta Band, direto do consórcio Romap. Pedro, muita gente sonha em trocar de carro, mas às vezes fica com receio porque o consórcio pode demorar. Vocês têm aqui alguma possibilidade assim que possa facilitar isso e dar uma agilidade no processo? Nath, aqui na Romap isso não é um problema. Além do consórcio tradicional, a gente também tem uma modalidade que é o consórcio data certa, onde a pessoa já contrata sabendo quando vai ser contemplado. Então é uma maneira de você se planejar melhor com mais segurança. E tem outras possibilidades assim para trocar de carro? Sim, hoje além do consórcio, nós trabalhamos também com financiamento, empréstimo com garantia de veículo, então diversas outras soluções financeiras para ajudar o nosso cliente a sair daqui e realizar o seu sonho do carro novo. E quem fechar o consórcio através aqui do Giro, tem alguma coisa especial? Não, com certeza. Quem fechar esse mês e falar que veio através do Giro, ganha um brinde exclusivo da Romap. Então, gente, fica a dica, vem pra Romap. Chegou o 10º Mega Feirão Limpa Pátio Kit Car. Nesta quinta, sexta e sábado, veículos até R$20 mil abaixo da FIP. Bônus de até 10 mil no seu usado e taxas a partir de 1,19% ao mês. Kit Car, Avenida João Pinheiro, 2875. Começou o Mega Feirão Operação Zero Estoque. Preços baixos de verdade só uma vez no ano. Guarda-roupa casal 6 portas a partir de 10 vezes de R$ 99. Cama box casal com colchão de mola a partir de 10 vezes de R$ 129. Conjunto de mesa com 6 cadeiras por apenas 10 vezes de R$ 159. Armário Itatiaia 6 portas, 10 vezes de R$ 99. Sua chance é agora. Corra que o estoque vai acabar. Tá na hora de pedir o seu concreto usinado? Então chama aqui na Welmix. Parcelamento em 18 vezes no seu cartão de crédito. O melhor concreto com a entrega mais rápida, dividido em 18 vezes no seu cartão de crédito. A gente está esperando por você. Promoção Casa dos Pisos, revestimento branco 38 por 82, 19,90. Telha 366 Eternite 105,90. Piso 82 por 82, 24,90. Casa dos Pisos em Uberlândia, Rua dos Durantas 9, 3227 1747. Ninguém deveria enfrentar o câncer sozinho. No Mater Dei Santa Genoveva, você encontra uma equipe completa que caminha com você do diagnóstico ao fim do tratamento. Mater Dei Santa Genoveva, com você em todo o tempo. Festival de Cultura e Cozinha Mineira do Cerrado. Há 10 anos essa paixão nos conecta. Minas de volta, agradecendo o carinho da sua audiência, muitas mensagens, um ótimo final de semana para todo mundo, tá certo? Aproveita o Bandzap aí, manda sua reclamação para cá que a gente resolve para você. Ó, Patrocínio no Alto Paranaíba tá em festa até domingo. A cidade recebe aí o 10º Festival de Cultura e Cozinha Mineira do Cerrado. Show, muita gastronomia, agenda lotada, de graça, que isso é importante. O Gustavo Galvão tá lá para trazer essa super dica para quem é de Patrocínio e de toda a região, né, Galvão?
Pois é, Bagnete, um festival que movimentou centenas e centenas de pessoas ontem aqui em Patrocínio, no Espaço Cultural. Mais de 19 bares com o melhor da culinária mineira. Eu posso observar aqui, ó, a gente tem arroz caldoso de costela, bolinho de ouro do Cerrado, ali na frente pizza mineira de 3 queijos, tapas mineiras, também baby beef com nhoque dourado, não sei nem o que é isso, né? Tanta coisa chique aqui nesse Festival de Cultura de Patrocínio. Ontem nós tivemos a banda 16 com tributo a Charlie Brown Jr. e ela, Sandra de Sá, com o melhor da música nacional. Nesse fim de semana, as atrações continuam, viu? Nós teremos bandas Yahoo, Nenhum de Nós e The Beatles One, ou seja, atração para todos os gostos. Quem curte um pop rock nacional está no lugar certo, é aqui no Festival de Cultura de Patrocínio. Então, logo mais no Band Cidade, a gente vai preparar uma entrada ao vivo bem especial para falar a respeito desse segundo dia do festival, e as atrações continuam, viu? Mais de 19 bares com o melhor da culinária mineira, viu, Bagnete? Eu volto com você. Tá certo, Galvão. Eu sei que você está trabalhando e se divertindo, então você descobre o que é o baby beef com nhoque dourado e conta pro Gestione no Band Cidade mais tarde, que eu vou estar assistindo, tá bom? A vida de repórter é boa demais. Trabalha e se diverte. Ganha para se divertir. O negócio é bom demais. Pode estudar aí, viu? Estuda muito. Ó, sexta-feira, você de casa já sabe, é dia de Programaço, com muita dica bacana na nossa agenda de cultura. Com ela, Laura Malavolta. Roda o Programaço. Oi, Bagnete. Boa tarde. Boa tarde para você também que está assistindo o Minas Urgente aí de casa. É sexta-feira, dia de Programaço, e eu trago tudo o que tem de melhor para você adicionar na sua agenda essa semana. Bora lá? E esse final de semana, Uberlândia se transforma na capital do cinema. Começou ontem e vai até domingo o Festival Audiovisual, evento promovido pela Prefeitura que reúne mais de 10 produções audiovisuais. A programação conta com muita coisa, incluindo curtas, longas-metragens, documentários, séries e atividades formativas. É tudo gratuito e acontece lá no Centro Municipal de Cultura. Ainda em Uberlândia, amanhã o festival Cada Um na Sua está de volta para mais uma edição. São 4 horas de música sem parar, que passam por várias vertentes do rock, tanto nacional quanto internacional. Acontece na Cervejaria Benedite. A entrada é a partir das 5 horas da tarde e você adquire seu ingresso pelo site simpla.com. Agora partiu Uberaba, porque esse é o último final de semana para você curtir o Festival de Inverno de Peirópolis 2026, que está na sua 7ª edição, com o tema Arte e Natureza, o que nos conecta. É uma programação cheia de atrações musicais, muita cultura e uma experiência incrível para toda a família. A entrada é gratuita e os horários são variados, então confira qual fica melhor para você. E essa semana teve estreia boa no cinema, principalmente se você é fã do universo Marvel, como eu. Homem-Aranha, Um Novo Dia chega às telonas trazendo um salto temporal de 4 anos desde o último filme da franquia. Peter Parker agora vive sozinho e esquecido por todos. Além de trabalhar como o herói de Nova York, ele começa a enfrentar mutações físicas perigosas ao investigar uma trilha de crimes misteriosa. O filme já está disponível em todos os cinemas do Brasil, então corre pro mais perto de você para conferir. You're in danger. What? I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on. Fine. You're the only one who can sense it. Hey, can we do this one at a time, please? You're the only one who can defeat it. Não tem desculpa para ficar em casa esse final de semana, não é, Bagnete? Eu e o Programaço vamos ficando por aqui e eu te vejo na próxima sexta-feira com mais dicas culturais. Até lá! Valeu, Laurinha. Muita dica bacana para você curtir o seu final de semana. Na próxima sexta, a Laura volta, né? Se acompanhou, vai ficar ligadinho no nosso programa. Gente, um homem morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã de hoje, no bairro Jardim Patrícia, aqui em Uberlândia. O Everton Fernandes esteve no local, tem todas as informações. É com você, Everton.
Pois é, Bagnete, mais uma fatalidade desse trânsito brutal da cidade de Uberlândia. O homem estava indo para o trabalho no momento em que o acidente aconteceu. Pelas câmeras de segurança foi possível ver o momento exato dessa batida por volta das 5 horas e 45 minutos desta sexta-feira. Uma moto seguia com duas pessoas no veículo, no momento em que ela fez uma conversão à esquerda na Avenida Gabriela Junqueira, no bairro Jardim Patrícia, virando para a Rua Diamante, momento em que acerta em cheio uma outra moto. Um homem de aproximadamente 60 anos morreu no local, outras pessoas ficaram feridas, um deles, um homem, também foi socorrido para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia pelo SAMU. A polícia militar esteve no local, isolou a área até a chegada da perícia da Polícia Civil. A perícia fez os trabalhos também e liberou o corpo para a funerária que compareceu ao local. Nós conversamos com a PM que traz mais detalhes agora para a gente. Vamos acompanhar. O trecho aqui, no momento, era bem tranquilo. É muito pela falta de cuidado mesmo, de atenção dos motociclistas. Então, nossa cidade está com um fluxo de veículo muito grande, intenso, e então temos que ter atenção redobrada. Pelas imagens, os veículos estão até em baixa velocidade, circulando na velocidade de via. Os veículos estavam tudo ok, a habilitação, documentação, tudo tranquilo. Mas fica mais a falta de atenção mesmo. É raro, mas acontece. Você está vendo a imagem aí dos motocicletas baterem de frente. Você viu o policial militar, a princípio tudo correto, mas é importante fazer uma ressalva aqui, porque a gente vê muito na rua sem querer generalizar. Mas a turma aí do delivery, das entregas, eles já têm um esqueminha de pôr o celular ali fixado no guidão da motocicleta. E eles não param, eles estão ali correndo contra o tempo, digita e procura informação. Gente, isso é perigoso. Eu não estou falando que é o caso aí não, viu, gente? Eu só me recordei disso porque o policial falou da questão da atenção. 2 motos bater de frente é coisa rara, tá? Então a gente sabe, essa turma trabalha há quanto tempo, mas saúde, a vida é prioridade. E o celularzinho comendo ali, ó, celularzinho comendo no guidão da moto. Você vai ver um outro acidente com moto, dessa vez uma motociclista de 31 anos ficou ferida depois de bater em um ônibus do transporte coletivo aqui na Avenida Santos Reis, bairro Morumbi, em Uberlândia. Ela chegou a ficar embaixo do coletivo. Ela foi socorrida pelo SAMU, estava consciente, mas com suspeita de fratura na perna esquerda. Tá? Ela foi encaminhada para o UAI do Pampulha. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para o apoio, mas não precisou atuar na ocorrência. Em nota, a empresa de ônibus, a São Miguel, responsável pela linha, disse que ainda está apurando a dinâmica do acidente e que o motorista parou o veículo e acionou a equipe na hora para prestar o atendimento. A empresa reforça que todos os motoristas passam por treinamento visando a direção defensiva. Olha só que desespero, a moto e a mulher debaixo do ônibus. Tem que tentar entender o que aconteceu, mas os motoristas são treinados justamente para evitar. Você tem que dirigir para você e para os outros. Essa é a tal da direção defensiva. Você já vai antevendo, fala, camarada vai fazer a conversão ali, vai dar ruim. Aí você já evita. Essa é a direção defensiva. Também tivemos um acidente entre 2 caminhões que deixou o trecho da BR-365 interditada próximo a Patos de Minas. Gustavo Galvão está de volta, ao vivo? Conta pra gente o que aconteceu lá. Já liberou a pista, Galvão? Pois é, Bagnete. Acidente no trecho conhecido como Trevo de Santana, entroncamento das BRs 146 e 365. Esse acidente, essa batida, aconteceu por volta das 4h30 da manhã. Um caminhão que seguia de São Paulo e teria como destino o estado da Bahia, ele se envolveu em um acidente com outro caminhão que seguia pela BR-146. Esse motorista do caminhão que seguia pela BR-146 não respeitou a sinalização da parada obrigatória, o que acabou ocasionando esse acidente. Os 2 caminhões ficaram completamente atravessados na pista. O motorista do caminhão de cor vermelha, de 65 anos, sofreu ferimentos mais graves, precisou ser socorrido às pressas.
O motorista de 24 anos do outro caminhão sofreu ferimentos leves, mas mesmo assim foi encaminhado para atendimento no Hospital Regional Antônio Dias, lá em Patos de Minas. Olha, as equipes da Polícia Rodoviária Federal ainda estão no local, segundo as últimas informações que a redação da Band Triângulo recebeu, ainda estão no local para tentar desobstruir a pista, enquanto o congestionamento de quilômetros e quilômetros continua nos dois sentidos. Obviamente a gente segue acompanhando esse caso em tempo real na BR-365, viu, Bagnete? Qualquer atualização eu volto aqui com vocês. Combinado, Galvão. Quem puder evitar essa região da 365, próxima a Santana de Patos, é bom evitar, porque a situação ainda está confusa por lá, né? Estão fazendo aí, alternando a passagem de veículos, até que se retire toda a carga que foi para o asfalto, e também o que sobrou das carretas. Esse eu nunca vi, um motorhome tombou na BR-365, próximo a Guimarães, também no Alto Paranaíba. A motorista, uma mulher de 68 anos, não se feriu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a condutora seguia sozinha no veículo, vindo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com destino ao nordeste do país, quando perdeu o controle da direção. O motorhome saiu da pista, subiu no barranco, às margens da rodovia, e acabou tombando. Apesar do impacto, a motorista saiu ilesa do motorhome, que foi retirado da rodovia há poucos instantes. Você está vendo, isso é uma casa sobre rodas, né? Isso aí deve ser maravilhoso de você viajar, passar umas férias. Não me recordo de ter já mostrado um acidente envolvendo um motorhome. E também tivemos uma motorista que perdeu o controle da direção e invadiu uma oficina mecânica em Araxá. Uau! O acidente aconteceu hoje de manhã, Avenida João 23. Segundo testemunhas, a mulher teria passado mal ao volante, cruzou a avenida e invadiu o estabelecimento. Felizmente, ninguém se feriu, mas a cena é assustadora. Você viu ali, ela vem descendo a rua, entra na rampa da oficina, passa entre o elevador de carros e o carro só para depois de dar uma topada na parede. Em Uberaba, durante a fuga, homens suspeitos de assaltarem uma mulher acabaram apontando a arma para a polícia e aí teve gente baleada, gente presa, a chapa esquentou por lá e Juliano Carlos tem as informações. Fala, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa história começou na madrugada de hoje, na Avenida Deputado José Marcos Xerém, zona boêmia da cidade, ali onde tem vários locais de entretenimento adulto. A Polícia Militar fazia patrulhamento e os policiais receberam chamados de mulheres trans que estavam trabalhando naquela região, são profissionais do sexo e foram alvos de assalto, inclusive de 3 criminosos, a princípio, que estavam armados. Repassaram as características e uma vítima estava até seguindo um dos suspeitos ali na região do bairro São Cristóvão. Os policiais iniciaram rastreamentos e se depararam com o suspeito correndo. Ao perceber a presença policial, ele tentou sacar uma arma, mas acabou sendo baleado. Esse jovem foi identificado como adolescente, foi socorrido e com ele o celular foi encontrado e também, Bagnete, o revólver utilizado nesta ação criminosa. Ele foi levado para o Hospital de Clínicas da UFTM, permanece internado sob escolta policial e as equipes continuaram os rastreamentos e conseguiram abordar os outros 2, também adolescentes de 14 e 16 anos. Com eles foi apreendida uma bicicleta e os policiais constataram que eles invadiram o estabelecimento comercial na região, renderam os clientes, roubaram a bicicleta e fugiram. Então a bicicleta recuperada, o celular recuperado e a arma apreendida foram levados até a delegacia com os 2 suspeitos e apresentados ao delegado de plantão. Já o baleado, que não teve muita sorte, Bagnete, continua internado sob escolta policial. Vira e mexe, o bicho pega aí na zona boêmia da cidade de Uberaba, né, Juliano? Mas a gente continua conversando aqui, porque também tivemos um outro caso onde o homem foi preso aí na cidade, depois de voltar à casa que ele havia furtado no dia anterior. Quer dizer, o ladrão voltou, o camarada voltou onde ele já tinha aí cometido um crime? É isso mesmo, Bagnete. Tem alguns jargões policiais que realmente fazem jus, né? Como diz o ditado, a ocasião faz o ladrão. E nesse caso,
todo bandido volta na cena do crime. Esse furto aconteceu em uma casa no bairro Oneida Mendes. O morador chegou do trabalho, viu a janela arrombada e constatou que a casa foi revirada. Vários celulares e peças de aparelhos telefônicos, porque ele faz esse tipo de manutenção, foram subtraídos. Então ele achou estranha essa situação, claro, ficou bastante chateado porque o prejuízo foi grande, mas a princípio ele tentou achar imagens de câmeras de segurança e não conseguiu. Só que esse morador constatou, Bagnete, que o bandido que invadiu a casa também pegou a chave da residência. Então, ontem pela manhã, ele não foi trabalhar porque ele tinha certeza, estava desconfiado que esse indivíduo iria voltar, estava deitado descansando e, de repente, a porta da sala foi aberta. Ele se levantou rapidamente e já deparou com o ladrão no cômodo. Foi pego na botija esse indivíduo, mordeu no arame, tentou fugir, mas foi contido pelo morador, tomou um porrete e a polícia militar foi chamada. Os policiais chegaram rapidamente, fizeram a prisão desse ladrão, ele foi levado para a delegacia, teve a prisão confirmada e está na penitenciária. Bagnete. Vamos ver se aprende, né, Juliano? Depois da segunda tem que aprender. O cara é malo, ainda pegou a chave, se der bobeira, ele volta lá. Aí o cidadão franzininho, a arma que estava com ele aí, ó, que aparece na sequência, parece a arma que estava com os meninos lá na zona, hein? Não sei se é a mesma coisa não, mas enfim. Vou fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, vamos falar do Hospital Municipal de Uberlândia, que está sob suspeita. A Justiça Federal pediu uma auditoria. Eu volto já. Constrói Pisos. A escolha certa na hora de construir sua casa. Você encontra qualidade e variedade. Pisos a partir de R$ 19,95. Piso porcelanato exportação 82 por 82 de R$ 69,80 por R$ 49,90 em até 6 vezes sem juros no cartão. Cerâmicas personalizadas diversos modelos 56 por R$ 1,13 por apenas R$ 119,00. Constrói Pisos. Qualidade e economia para você construir a sua história. Tem muita gente trabalhando para Patos de Minas crescer. No campo, cada minuto importa. E quando o caminho melhora, a vida segue mais longe. Para quem levanta cedo todos os dias e vai à luta. E o trabalho não para. Porque cuidar da cidade também está nos detalhes. Nos espaços que acolhem. Cidade limpinha. No sorriso de uma criança. Nos momentos que realmente importam. Sozinhos, podem passar despercebidos. Mas juntos, fazem toda a diferença. Porque cuidar dos detalhes é cuidar das pessoas. Mineirão informa. Sai setor vermelho. Entra setor Cicobi, na cor turquesa. Mais que um grande parceiro do futebol mineiro, é o Cicobi em campo, ao lado de todas as torcidas. E jogando junto com você sempre. Setor Cicobi no Mineirão. Vem torcer, cantar e vibrar com a gente. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Ser pai é caminhar junto, é acompanhar cada passo, é fazer sorrir com leveza e também consolar se preciso. E, acima de tudo, é estar presente em cada momento. Neste mês dos pais, a Philips Aparelhos Auditivos tem o presente perfeito. Desconto de até 50% no segundo aparelho auditivo na compra do par. Aproveite, pois a promoção é por tempo limitado. A Prefeitura de Araxá implanta um novo modelo de gestão para a UPA e as AMES. Uma instituição especializada será responsável pela gestão, garantindo mais eficiência no atendimento. Para a população, nada muda. O atendimento continua gratuito. E os demais serviços, como os postos de saúde, seguem sob a gestão da Prefeitura. É mais qualidade para cuidar da saúde dos araxaenses. Minas de volta em ritmo de sexta-feira, agradecendo sempre a sua audiência, a sua participação. Muito obrigado pelo carinho de todos, tá bom? Olha só, a Justiça Federal, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para você. A Justiça Federal pediu uma auditoria no Hospital Municipal de Uberlândia. Ele que era referência, agora as coisas parecem que não estão muito certas por lá não. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você. Mas antes, vem comigo porque aqui você também é um repórter. Eu quero voltar a falar de um vazamento de água na Rua Grécia, tá certo? No bairro Tibério, nós mostramos isso no dia 10. Uma grande quantidade de água que estava vazando aí pela Sargento. O DEMAI encaminhou uma equipe
que resolveu o problema no mesmo dia. Porém, hoje recebemos novas imagens enviadas pelos mesmos moradores que reclamam da falta de recapeamento do asfalto. As imagens mostram que o local ficou uma parte coberta por terra e ainda sinalizada com fita de isolamento. A nossa produção checou o caso e descobriu que o dono do imóvel fazia uma obra e que o vazamento foi causado por conta de uma perfuração durante essa obra, então teria sido causado pelo morador. Nesse caso, entramos em contato com a prefeitura, que informou que a responsabilidade de armar o local é do morador, é do dono da casa. O DEMAI fez a parte dele, a gente está vendo a calçada é novinha, mas ficou ali, ó, a beirada sem o asfalto, o dono vai ter que arrumar. Ele estragou, ele arruma. Agora tem que ficar de olho, porque não pode demorar muito não, gente. Isso aí vai virar uma lambança, vai virar uma meleca, uma sujeira. Olha só, tem um apelo aqui, gostaria um pouquinho mais da sua atenção para a gente ajudar essa família. A família do Rosemilton da Silva Mendes, de 42 anos, está pedindo ajuda para encontrá-lo. Ele está desaparecido desde que foi visto pela última vez nas proximidades da Avenida João Pinheiro, ali, região do Terminal Central de Uberlândia, há cerca de uma semana. Ele saiu para o trabalho, estava vestindo uma camisa do time do CSA, ele é natural de Maceió, em Alagoas, e Rosemilton estava em Uberlândia havia pouco mais de um mês em busca de uma oportunidade de trabalho. O desaparecimento já foi registrado em boletim de ocorrência junto com a Polícia Militar, e quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do Rosemilton pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo 190 ou com a Polícia Civil pelo 197 ou diretamente com a família dele pelos números aí, ó, 34 992 39 40 12 ou 34 984 14 0775. Tá certo? Rosemilton chegou há pouco tempo em Uberlândia, não conhece a cidade. Se você puder ajudar, a família agradece. Bora fazer mais um intervalo rapidinho. Na sequência, a gente fala do Hospital Municipal de Uberlândia. Eu volto já. Se a sua vizinha não te conta o segredo dela para cuidar da casa, eu conto o meu. É só usar a linha Azulim. Tem um Azulim para cada canto da casa. E, claro, faz o que você precisa sem tanto esforço. Ai, mas eu vi uma misturinha milagrosa na internet. Relaxa. A gente já misturou aqui tudo o que você precisa. Qualidade com praticidade. Bom assim, só Azulim. É da Start. Chegou o dia B. O dia das ofertas mais especiais do Bernardão. Aqui o preço é bom. Açúcar Cristal Delta 5 quilos, R$10,99. Arroz Vasconcelos 5 quilos, R$20,99. Cerveja Skol Lata 350 ml pack com 18 unidades. Nesta embalagem a unidade sai a R$2,99. Limpador Veja multiuso 500 ml, R$2,99. Pernil ou paleta suína com pele e osso, R$10,99 o quilo. Colchão mole bovino, R$35,99 o quilo. Chegou o 10º Mega Feirão Limpa Pátio Kit Car. Nesta quinta, sexta e sábado, veículos até R$20 mil abaixo da FIP. Bônus de até 10 mil no seu usado e taxas a partir de 1,19% ao mês. Kit Car, Avenida João Pinheiro, 2875. Segurança pública é dever do Estado. Mas em Uberlândia, a gente investe em tecnologia de ponta e parceria com as forças policiais para proteger você e a sua família. Câmeras inteligentes identificam cada veículo que passa nas rodovias, avenidas ou estradas rurais. Temos mais câmeras instaladas e equipamentos mais modernos com IA e biometria facial que identificam foragidos da justiça. Jovens e estudantes têm mais proteção com câmeras nas escolas e em toda a frota de ônibus. E estamos trocando a iluminação das rodovias por LED. Com isso, Uberlândia se tornou uma das cidades melhor monitoradas e seguras do país. Por você, por todas as famílias. Sabe aquele sonho que você quer realizar? Com o Triângulo da Sorte dá. Domingo tem R$280 mil em prêmios. E no quarto prêmio, R$200 mil. Porque sonho bom é sonho realizado. Ajude e concorra. No primeiro prêmio, R$5 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 20 mil. No quarto prêmio, R$200 mil. Mais 30 giros de R$1.500 cada. São R$280 mil em prêmios. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz na nossa região. Esse é nosso e é daqui.
FenaMinas 2026, de 21 a 24 de julho, no Parque de Exposições de Patos de Minas. A grande novidade, estrutura 100% coberta e climatizada, com muito mais conforto. Negócios, feirão de veículos, máquinas e a prefeitura atende você dentro da feira. E mais, fazendinha, parque infantil gratuito, praça de alimentação e shows todos os dias. FenaMinas 2026, expectativa de R$1 bilhão em negócios e entrada gratuita. Você não perde não, hein? Daqui a pouquinho, coladinho no Minas Urgente, tem Band Mulher com ela, Maria Eduarda Sá, dando ar da graça aqui no nosso Minas Urgente. Boa tarde, boa sexta-feira para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnete. Para você que está acompanhando aí o Minas Urgente, daqui a pouquinho tem Band Mulher e tá bem recheado hoje. Hoje a gente vai falar sobre as brincadeiras antigas e como elas melhoram o desenvolvimento da criança. Além disso, a gente ainda também vai falar um pouquinho do festival que está acontecendo em Patrocínio e de um evento que vai acontecer aqui no Parque do Sabiá. Além disso, também hoje tem música, sexta-feira, dia de animação, MPB, rock, com camelocos aqui no Band Mulher daqui a pouquinho, depois do Minas Urgente, viu, Bagnete? Tá imperdível, todo mundo ligadinho no Band Mulher. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo, vou continuar conversando aqui com a Maria Eduarda, que ela tem uma agenda cultural do lado B aqui que eu quero ouvir. E daqui a pouquinho o Minas Urgente volta já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim, tudo o que você precisa, qualidade, praticidade. Só Azulim é da Start. Agroband News. Oferecimento Universidade do Agro Uniub, a primeira do Brasil. Tá todo mundo na Uniub. Matrículas abertas. Cocacer. Pronta para o futuro. Já estamos no ar com o Agroband News a partir de agora. Obrigado pela sua audiência. A gente já começa essa edição trazendo notícias em tempo real para você. As cotações do açúcar cristal branco registraram oscilações frequentes no mercado paulista nos últimos dias. A commodity acompanha as valorizações expressivas observadas na Bolsa Internacional, mas o movimento ainda apresenta força suficiente para consolidar uma tendência clara de alta ou baixa para os preços praticados no estado de São Paulo. A indefinição no comportamento dos valores reflete um cenário de constante alternância em variáveis conjunturais cruciais. E o Reino Unido decidiu não seguir a União Europeia na suspensão imediata das importações de carnes do Brasil a partir do dia 3 de setembro. Diferente do bloco europeu, que estabeleceu restrições rigorosas, o governo britânico optou por conduzir a sua própria avaliação sobre o controle do uso de antimicrobianos na produção animal brasileira. A informação foi comunicada à Associação Internacional de Comércio de Carne após a reunião com o Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido. Segundo o documento, o Reino Unido avaliará o sistema brasileiro de forma independente, considerando ali a complexidade distinta entre as cadeias produtivas de aves e de bovinos. Essa avaliação britânica sobre o novo sistema brasileiro deve ser concluída até dezembro de 2026. O Agroband News termina por aqui. Obrigado pela sua companhia. Voltamos na próxima edição do Agroband News aqui na tela da Band. Um grande abraço e até lá! Minas está de volta para te falar que a Justiça Federal decidiu manter, por enquanto, o contrato entre a Prefeitura de Uberlândia e a SPDM responsável pela gestão do Hospital e Maternidade Municipal. O Everton Fernandes está de volta com a gente e tem as informações, né? O que está procurando se descobrir ou entender na gestão do Hospital Municipal de Uberlândia. Perdemos o contato com o Everton Fernandes, a gente está indo para o finalzinho do nosso programa. Se der tempo, a gente traz para você ainda. Lembrando que o Hospital Municipal de Uberlândia, pelo menos foi por muito tempo, referência na qualidade do atendimento à população. E agora, a Justiça Federal pede uma auditoria para saber
como andam os contratos e aí, então, a prestação de serviço ao cidadão. Everton, agora sim, comunicação restabelecida. Everton, com você. Pois é, Bagnetti, a gente acompanha essa situação, né, envolvendo o Hospital Municipal aqui da cidade de Uberlândia, pois a Justiça Federal determinou nessa realização de uma auditoria técnica, financeira e também assistencial para verificar como estão sendo aplicados os recursos do SUS destinados ao Hospital Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro aqui na cidade. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal que questiona a contratação da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a SPDM, responsável pela gestão do hospital. Segundo o Ministério Público Federal, a investigação começou após uma chamada pública realizada pela Prefeitura em 2023, já para o atendimento, né, e escolher também a entidade gestora da unidade. Na ocasião, a SPDM teria sido inabilitada por não cumprir exigências técnicas fiscais e econômico-financeiras, incluindo débitos tributários registrados no estado de São Paulo. Ainda de acordo com o Ministério Público Federal, após essa desclassificação, a Prefeitura teria anulado todo o processo de seleção, o que permitiu a permanência da SPDM na administração do hospital. É justamente a legalidade desse procedimento que agora está sendo analisada pela Justiça Federal. Apesar dos questionamentos, o juiz decidiu manter o contrato para evitar o prejuízo à população, mas determina que o município preserve toda a documentação do processo de contratação, apresente também em 15 dias um plano de contingência para garantir a continuidade dos serviços e que a União e o Estado realizem em até 180 dias a auditoria. Agora, em nota recebida agora há pouco, né, por nossa equipe, a SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que atua há mais de 90 anos na saúde pública, ela informou, né, que está presente em várias unidades do estado e serviços incluindo hospitais de medicina de alta complexidade e também atenção primária. Agora a SPDM ela reafirma o compromisso em contribuir de forma efetiva para a melhoria dos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde. A Prefeitura também emitiu uma nota falando que já tomou conhecimento da liminar proferida no âmbito da ação civil pública, que concedeu parcialmente o pedido do autor. A administração municipal, por meio de seu corpo técnico e jurídico, está analisando o conteúdo da decisão, seus fundamentos e os demais atos processuais, a fim de avaliar as providências cabíveis no âmbito administrativo e judicial. O município reafirma o compromisso com a legalidade e com a responsabilidade na gestão pública e a gente continua acompanhando o desenrolar dessa situação envolvendo, então, a Justiça Federal e o hospital, viu, Bagnetti? Tá certo, Everton. É mais do que uma prestação de contas, é entender se de fato a atual gestora ela está regular ou não para fazer aí a manutenção do Hospital Municipal de Uberlândia. E assim o Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. A semana passou rápido demais, né? Tá chegando Band de Mulher com a Maria Eduarda, claro que você não vai perder. Amanhã, 6:50 da noite, tem Band Entrevista, falando justamente da campanha Band Não Se Cala contra a violência doméstica. A todos um ótimo final de semana, forte abraço, tchau!